Estupidez artificial, problema que ninguém anteviu. Falhas na criação dos algoritmos impactam a vida de milhões de pessoas. É o jornal El País, um jornal que ainda fala alguma coisa de verdade, alguma coisa que as pessoas poderiam prestar mais atenção em assistir, em conhecer, porque são despertamentos. Neste caso, o jornal El País traz uma reflexão sobre a impossibilidade da inteligência artificial, dos algoritmos, de tomar uma ação rápida, baseado no que seria um conceito, por exemplo, humano, em relação a um fato ocorrendo. O exemplo, claro, é o exemplo do automóvel. Vamos ler e você vai entender. Qualquer motorista que veja uma placa de pare, onde alguma pessoa colou um adesivo em cima, sabe que ali, mesmo com aquele adesivo, vai continuar sendo um sinal de pare, e que é preciso, então, é lógico, parar. Já um carro autônomo será incapaz de reconhecê-lo em mais de 60% das vezes. E assim, o carro não irá parar, irá passar batido e terá grande chance de causar um acidente. O sistema de visão artificial confunde uma tartaruga de brinquedo com um rifle. Ela confunde pessoas até com animais. Esses dispositivos foram treinados para enxergar padrões. E basta uma mudança sutil no padrão ou na simetria para desnortear a inteligência artificial. Você está entendendo? Estudo de sinais de trânsito publicado em abril por especialistas em universidades americanas concluíram que as pessoas também evoluíram ao longo do milênio para enxergar padrões. Diz o texto: somos feitos para identificar rostos e os vemos inclusive nas nuvens, nas manchas da parede, e fazemos isso continuamente. Um humano conhece o contexto dessa imagem, sabe que ela se parece com um rosto, mas que na verdade não é um rosto, é uma nuvem. Por outro lado, a experiência de vida de um algoritmo de visão se limita à base de dados com milhares de imagens, as quais é repetidamente treinado. Aí eu dou um parênteses meu, que na verdade não é treinado. Você treina um animal, treina uma pessoa, você treina um ser vivo. Mas a inteligência artificial, ela não é um animal, e muito menos uma pessoa. Então você não tem como treinar uma inteligência artificial. Obrigado, Amadinha, trouxe para mim um chá de gengibre maravilhoso. Obrigado, minha rica. Então você não tem como treinar uma inteligência artificial. O que você faz é, entre aspas, alimentar a inteligência artificial de dados. Esses dados podem ser palavras em textos, podem ser números, podem ser imagens. Tá certo? Mas de qualquer forma são dados. O que a inteligência artificial, que para mim não é inteligência, eu falo inteligência entre aspas, mas é chamada inteligência, né? Então o que essa chamada dita inteligência artificial faz é comparar o contexto do que está sendo colocado para ela analisar com uma base de dados que ela tem. Então ali ela decide qual a melhor fórmula a ser aplicada de acordo com o banco de dados que ela examinou em face da proposta que foi oferecida a ela. É assim que a inteligência artificial trabalha. Ela não é humana. Não tem como ser. Não tem como ser inteligência. Isso não é inteligência. É tipo falar para o empregado, ô contínuo, vem cá, vai lá, pega aquele arquivo que está na gaveta 3, na pasta de número A, do senhor Alberto Martins, e traz aqui. Não precisa ser inteligente para isso. É só saber que tem ali um arquivo que está numa gaveta tal e está começando com a letra A e é correspondente ao fulano de tal. Precisou de inteligência? Não. É só conhecimento de onde está e pegar. A inteligência artificial é mais ou menos isso. Alguma coisa de informática que apenas procura o que está no banco de dados e informa. Então, jamais vai ver um rosto nas nuvens. Nunca. Não tem como a inteligência artificial ver isso. Tá certo?
Ela consegue identificar padrões, porque antes foram dados para ela padrões. O texto é muito interessante, por isso eu escolhi, Silvinha, hein, Elisângela? Porque mais à frente, você vai ver uma grande complicação dessa inteligência artificial referente a selecionar pessoas para emprego ou para ser preso. Vamos ver se os negros vão ter boa vida com a inteligência artificial. Vamos ver o texto mais para frente. Vai na cadeia hoje, vê se tem mais gente branca ou negra lá dentro. Vai lá ver. Então você vai alimentar a inteligência artificial com esses dados, de que na cadeia tem mais negro do que branco, mais pessoas morenas e pardas do que loiros. Se você alimentar, já vai criar uma discriminação do tamanho do mundo na inteligência artificial. E quem alimenta as inteligências artificiais de foto, principalmente a polícia. Mas vamos ler, olha lá. O humano conhece o contexto dessa imagem, sabe que se parece com um rosto, mas que na verdade é uma nuvem. Por outro lado, a experiência de vida de um algoritmo de visão se limita à base de dados com milhares de imagens, com as quais é rapidamente, entre aspas eu coloco, treinado. Não é treinamento. Já disse isso. Os algoritmos foram desenhados para resolver problemas muito concretos, mas não para compreender o que está acontecendo ao seu redor. O algoritmo só vê sinais e aplicam sempre a mesma solução sempre. As máquinas são totalmente autistas e lhes dar uma compreensão do seu entorno é muito complicado. Olha lá, estas falhas estão mudando a vida das pessoas. Por exemplo, o sistema de inteligência artificial Compass, usado para assessorar juízes nos Estados Unidos, tem um viés e tende a desaconselhar a libertação de pessoas negras, mais frequentemente que brancos. O algoritmo analisa 173 variáveis, nenhuma delas é a raça, e apresenta uma probabilidade de reincidência numa escala de 0 a 10. A causa destes problemas é que as bases de dados com as quais esses algoritmos funcionam são da polícia, e nelas há importante viés racista, diz Ramon Lopes Mantaras, especialista em inteligência artificial do Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha. O que eu vejo com isso, gente, é que algo que já existe no humano é capaz de ser muito mais acentuado na inteligência artificial. Eu vou te dar um exemplo. Forma você essa ideia na sua cabeça. Existem 4 pessoas numa esquina durante a noite, uma noite escura, e a polícia vai para fazer uma blitz ali, para fazer uma revista nas pessoas. Pergunta a você, se tiver um ou mais de um negro em meio a essas pessoas, quem a polícia vai revistar primeiro? O que você acha? Se tiver uma pessoa bem branquinha, bem clarinha, um homem, em atitude um tanto quanto suspeita, e tiver também ao mesmo tempo um homem de cor, um negro, também em atitude um tanto quanto suspeita, mas menos suspeita do que a do branco, qual será abordado primeiro pela polícia? O que você acha? Então, se você não observou isso até hoje, passe a observar, porque sempre o negro é discriminado, até hoje, nessas questões envolvendo principalmente desconfiança de que a pessoa é honesta ou não. Pode contar que isso é fato. Não é que você deva agir assim, nem eu, que eu não ajo assim, eu sou radicalmente contra isso. Radicalmente contra. Discriminação, para mim, é uma das coisas mais nojentas que existem. Eu sou radicalmente contra. Mas eu digo que a sociedade e o sistema, o Estado, não é do jeito que nós somos. Então, se isso faz com que mais pessoas negras, ou mulatas, ou morenas, estejam presas, e isso é fato, olha a cadeia para ver, claro que serão alimentados os bancos de dados dessas inteligências artificiais com um número muito grande de negros. E isso certamente vai gerar uma discriminação muito acentuada da inteligência artificial, sobretudo sobre os negros. Então, o que esse estudo analisa, e o que nós estamos aqui analisando da matéria publicada pelo El País, é que a inteligência artificial,
ela é totalmente perigosa. Muito perigosa. Justamente porque ela não consegue. Se uma placa, por exemplo, de pare for adulterada ou tiver um pouco apagada, ela não vai conseguir ler como pare e certamente vai passar direto. Ela não saberá decidir a respeito de uma pessoa ser honesta ou não honesta, se deve ficar mais tempo preso ou ser liberto, porque ela não sabe diferenciar o que é uma realidade social do que é um conjunto de informações referente a uma raça ou etnia de pessoas, em maior quantidade do que a outra, em uma situação A, B ou C. Olha a reunião de ricos. Quantos negros você vê no meio? Só para você ter uma ideia, tem uma matéria aqui, ó. Essa matéria aqui é para daqui a pouco, mas olha aqui, só tem rico aí, ó. Olha quantos brancos e quantos negros. Agora bota um pagode. Bota uma coisa de pobre para você ver. Bota uma fila. Você vai ver que os negros se equiparam aos pobres ou ultrapassam. Mas bota um grupo de milionários juntos. Bota um grupo de pessoas riquíssimas juntas. Repare quantos negros tem no meio. Então, por esse tipo de discriminação que existe, essa discriminação nojenta que existe, é certo que esses algoritmos, na questão envolvendo seres humanos, vai ser um problema sério. Porque quando eles forem totalmente alimentados de informações, e é para isso que estão trabalhando hoje o Facebook, as redes sociais, eles vão saber sobre quem é rico, quem é pobre. O pobre está mais ligado a dificuldades sociais. E com as inteligências artificiais pesando sobre os pobres, essa dificuldade social vai se tornar muito mais ampla e até insuportável. Enquanto isso, favorecimento vão levar em conta a condição financeira da pessoa e, neste caso, a condição social, inclusive étnica, o que é, ao meu ver, o mais terrível de tudo. Então, a matéria não para por aí, ela é grande. Um estudo publicado neste ano sugere que o sistema tem uma margem de erro equiparável à de pessoas sem conhecimentos jurídicos. O problema não é tanto a máquina, e sim o risco de o juiz lhe delegar as suas decisões. No nível muito menos grave e aparente estupidez artificial, espreita qualquer um que usa a internet, com um anúncio onipresente de coisas que já compraram ou que não lhe interessam. Uma vez mais, a culpa é da máquina. A culpa não é da máquina, e sim da falta de contexto. E aí segue falando de muitas coisas desse tipo. Tartarugas identificadas como rifles pelo sistema de visão artificial Enish-Atili, não sei o quê. A tartaruga achou, o sistema de inteligência artificial viu essa foto de uma tartaruga, confundiu com um rifle, cara. É porque a tonalidade, talvez as cores, alguma coisa fez a inteligência artificial decidir que isso é um rifle, enquanto é uma tartaruga. Isso é ridículo. Pra gente que é humano, tu fala, não, eu vou confundir uma caneca com um copo. Eu vou chamar de copo sendo uma caneca. Porque tá na mesma esfera, né? É para beber. Aqui nesse caso aqui, um delicioso chá de gengibre. Mas confundir uma tartaruga com rifle, isso é coisa de que é desmiolado. E a inteligência artificial é desmiolada. Não é inteligência. De maneira nenhuma, um ser humano, nas suas faculdades mentais normais, pode aceitar de que isso é inteligência artificial. Inteligência artificial, mas não é inteligência. O nome que eles deram foi um trabalho de marketing elaborado para que tivesse uma boa receptividade de nós que somos humanos. Então coloca uma característica semelhante ao humano, no nome apenas, inteligência, e isso já abre um campo enorme para que as pessoas aceitem de bom grado, como se fosse algo positivo. Mas, efetivamente, não é. Não é nada positivo. É uma coisa absurda chamar de inteligência artificial algo
que vê isso aqui como rifle e que pode triplicar, quadruplicar e quem sabe equacionar muito mais ainda a discriminação que hoje já existe por parte de seres humanos que têm alma. Imagine quando for por parte deste Westworld, onde ninguém tem alma.